O programa a seguir é uma produção independente. Seu formato, conceito e opinião são de responsabilidade de seus produtores. Boa noite, paz do Senhor a todos. Pessoal, nós estamos de volta com o programa Por Trás das Câmeras. Você que já nos acompanha, que já nos conhece, nós estamos retornando após um mês, né, de uma paradinha, de um recesso. E hoje é o nosso 5º programa. E quem não acompanha ainda, que é a primeira vez que está nos assistindo, eu vou falar um pouquinho quem eu sou. Eu sou a Maria Moraes, idealizadora do programa Por Trás das Câmeras, né? A gente iniciou no ano passado, no mês de novembro, e tivemos 4 programação. E hoje nós retornamos desse recesso. Temos um convidado especial. Hoje o nosso convidado é um pai, é o pai da Pamela. E uma história, né? A gente vai contar a história real de uma pessoa com superação, de uma pessoa que tem aí uma história de vida de bastante motivação e de muita fé, muita garra, determinação. É uma história que eu já conheço há alguns anos, não foi agora que eu conheci eles, eu conheço eles um pouco antes de 2016. Então, já temos aí uns 10 anos de conhecimento, né, que a gente se conhece. O Antônio, ele é casado com a Isabel, né, e são pai da Pamela. Então, a história é linda, é uma história de amor, uma história de fé, uma história de esperança. Para você que está, né, nos acompanhando, nós trazemos histórias reais de superação. Então, são histórias verdadeiras, histórias que acontecem. Não é todo o dia a dia da família, porque são uns pedaços específicos que a gente está trazendo hoje. Mas você que quer saber um pouco mais, também você pode acompanhar as redes sociais da família, né? E ver lá o dia a dia, o que eles postam também. Então, como eu falei, esse espaço ele foi criado, né, para histórias reais. Né? Falei quem eu sou. Falei também do que existe por trás das câmeras, né? Que são histórias que poucas pessoas sabem como funciona, porque são uma rotina que é a família mesmo que vive, né? É a família que passa ali as suas trajetórias, as suas garras, então é a determinação, então vem todo esse foco vem da família. Daí, no caso, ela teve paralisia cerebral e também nasceu prematura de 8 meses. Então, é uma história muito emocionante mesmo. Hoje ela já tem 28 anos. Então, a gente vai estar falando dessa família que, né, tivemos o privilégio de conhecer. E para iniciar, a gente vai iniciar hoje com uma oração, tá? Antes da gente começar a falar, nós vamos fazer uma oração e pelas famílias,
né, pelo programa, pelo nosso retorno. Vamos estar aí orando para que Deus continue nos guiando esse ano. Eu quero desejar para vocês um 2026 abençoado, que, claro, que a gente terá também as nossas dificuldades, as nossas lutas, porque a vida é assim, a gente tem nossos problemas, a gente tem as dificuldades do dia a dia, mas a gente tem que avançar, né, com fé, com foco, com esperança. Então, eu desejo a todos vocês um ano de 2026 abençoado, um ano cheio de conquistas, que as bênçãos do Senhor alcance a vida de cada um e que vocês vivam o propósito de Deus para a vida de vocês. Que a gente venha aprender qual que é o nosso propósito e que nós venhamos trilhar ele, que venhamos entender cada dia o chamado que temos e estar, né, em busca de se aperfeiçoar naquilo que a gente foi designado nessa terra para fazer. Então, vamos iniciar essa oração. Nós entregamos, Senhor, esse programa a Ti, Pai. Nós entregamos, Senhor, as famílias, Pai querido, que fazem parte, Senhor, desse projeto a qual o Senhor colocou ao nosso coração para estar idealizando, para estar trazendo, Senhor. Pai, que o Senhor alcance todas as vidas, Pai querido, que assistem esses programas, essas famílias, Pai. Vai ao encontro de cada família, ao encontro, Senhor, de cada telespectador, Senhor, que se conecta com esse programa, Senhor. Pai querido, que as pessoas, Pai querido, que necessitam ver que o Senhor leve esse programa, que o Senhor encaminhe, que o Senhor faça ele ir, Senhor, para aquela pessoa que necessita, Senhor, de uma palavra, que necessita de um testemunho, Senhor, para que através desse testemunho possam também continuar encorajados, que nós vamos encorajar pessoas, para que essas pessoas continuem, Senhor, lutando, buscando e se fortalecendo cada vez mais, Senhor. Porque, Pai, sabemos que somos muitos nessa terra. Sabemos também, Senhor, que não é fácil essa missão, Pai, mas que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha renovar nossas forças, que o Senhor venha, Senhor, abençoar cada um, Senhor, aqueles que já estiveram aqui no programas anteriores, aquelas famílias que já contaram o seu testemunho, as que ainda vão vir contar o seu testemunho, Senhor, a cada integrante, Senhor, da rádio, Pai querido, Pai querido, a cada pessoa que vem contribuir de alguma forma, Pai querido, a cada um, Senhor, o Senhor venha, Senhor, meu Deus, abençoar, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, Pai querido, trabalhar nas nossas vidas, que nós venhamos enxergar, Senhor, Pai querido, que o Senhor venha fazer uma virada de chave em nossas vidas, Pai. Então, eu peço, Senhor, que o Senhor faça-se presente, que o Senhor nos ajude a guiar esse programa, Senhor, porque é para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, após a gente estar fazendo essa oração, o nosso convidado ele ainda não chegou. Ele tá. Chegou? Ah, então vou chamar o convidado. O convidado já vai entrar aqui conosco e já vai sentar aqui. Tudo bem? Maria. Já mandou o link? Vocês já estão com o link? Só um pouquinho aqui. Tudo bem, Antônio? Tudo maravilhoso. Graças a Deus. Antônio, nós já se conhecemos há alguns anos, né? Faz alguns anos que a gente se conhece. E a gente não convive direto, mas a gente tem visto aí toda a luta, a gente acompanha, eu acompanho você pelas redes sociais, você acompanha acho que também pelas redes sociais, e a gente faz esse acompanhamento aí há um longo tempo, né? As vivências, né? Nossas experiências. Isso, pode chegar um pouco mais perto. Então hoje, né, a gente já fez o nosso devocional, acho que você ainda escutou ali, nós estávamos orando. E assim, esse programa, ele traz histórias reais. A gente conversa com as pessoas sobre histórias reais, é a nossa vivência. Hoje é nosso 5º episódio. Eu falei que a sua história é uma história muito emocionante, porque não é história, né? É uma vida. É uma vida assim, de superação. E então, assim, que merece ser compartilhada. Porque ela sendo compartilhada, ela também traz força para os pais que estão iniciando hoje.
Porque há 28 anos atrás, você iniciou a sua história. E os filhos, eles não vêm com... os filhos, eles não vêm com... Que nem um produto que você compra, que vem um manual, né? Você recebe o filho quando ele nasce, e ele vem ali, e você vai aprender a ser pai, né? No meu caso, eu vou aprender a ser mãe. Então, eles não vêm com manuais. Então, eu creio, assim, que a história de vida sua, da Isabel, é muito linda. A Pamela, ela tem uma família maravilhosa. E hoje a gente vai estar aí falando um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, a Isabel era para estar com a gente aqui, mas devido a um problema de coluna, ela não... Vai ter que chegar um pouquinho mais perto. Aí, Se quiser puxar ele pra você, também pode puxar. eu vou puxar. Quem me diz? Tá bom? Deu bom? Pode falar. A Isabel era para estar com a gente aqui hoje, mas infelizmente a coluna dela tá bem difícil. Ela tá com uma cirurgia marcada agora pro dia 13, né? São mais de 4 anos já com problema na coluna e se agravou muito. E esse problema na coluna dela foi ocasionado por uma das convulsões da Pamela. Ela fez muito esforço, mas num próximo ela vai estar com a gente aí. Eu creio que vai estar, porque, né, a gente vai ter muitos episódios e ela vai vir contar também a visão dela. Porque Sim. hoje você vai falar a vivência sua como pai, mas ela Exato. tem uma história linda também, que ela tem as vivências dela em particular. Exatamente. Como mãe. Né? Existem várias vivências. Existe a vivência como mãe, existe a vivência como pai, como avó, a avó, como irmãos. Tio. Exatamente. Até professores e amigos, que são pessoas que constroem esse laço e são essas redes de apoio, né? Que nós somos construídos por redes de apoio. Porque sem a nossa rede de apoio, você sem a Isabel seria mais difícil. A Isabel sem você seria mais difícil. Né? Então a Pamela tem essa rede de apoio, a irmã, né? Então, assim, essa rede de apoio é sempre maravilhosa. E os parentes que fazem, algumas pessoas fazem mais próximo, alguns amigos. Eu creio que a fé, né? Deus ali sempre conosco. Então, A parte fundamental. Parte fundamental. Você quer falar quem é o Antônio, antes da gente continuar aqui? O Antônio, um pai. O Antônio, um marido. O Antônio, um amigo. O Antônio, um homem que acreditou em várias coisas, né, da vida. Eu digo assim que esse cara aqui, o Antônio, acordou um dia, de verdade. E no momento de acordar, ele entrou numa família. Deus foi me dando os presentes nos momentos que eu fui me encontrando, me descobrindo, né? Porque a gente se descobre a cada dia, em cada momento. Então eu digo assim, hoje eu posso dizer, o Antônio, ele é um pai, um amigo. E um empresário hoje na cidade de Araucária. Graças a Deus, né? Com muito esforço, muita batalha, né? A gente passou por muitos desafios. Eu com a Isabel, a gente passou fome, sabe? A gente passou fome de verdade. A gente ficou alguns dias sem comida, de verdade mesmo. A gente não tinha o que comer. Teve momentos na nossa vida que o Antônio, como se diz, fracassou. Não conseguiu sustentar a sua família e teve que esmagar arrozinho para dar para as crianças de 1 ano, que era a Pamela e a Jade. Foi um momento muito difícil, mas Deus estava só tratando, né? Dando uma experiência para mim, para que eu pudesse ajudar pessoas no futuro. Então, graças a Deus, hoje a gente participa muito, a gente ajuda muito, né? Como empresário, hoje com a minha esposa. Depois de longos anos na CLT, hoje nós temos 11 funcionários na nossa empresa. Saí correndo de lá, fechar a empresa, vir para cá, né? E graças a Deus deu tudo certo. Consegui estar aqui, né? Queria muito contar a história, participar, né? E quero, meu Deus, fazer parte da história da vida de outras pessoas, que acho que tem pessoas com muita dificuldade em ter um filho especial e ter uma família, não tendo um filho especial como os nossos, né? Mas saber que eles também têm filhos especiais que precisam de uns cuidados especiais, né? Porque eles se tornam especiais. É bonito. E eu acho que Deus me colocou em posições hoje assim para semear, para ajudar, para fazer parte das famílias. Então, e faz quanto tempo mesmo que você já é empresário? Vai fazer 3 anos. 3 anos.
26 anos. E isso também foi... a Pamela teve uma contribuição nisso, né? Meu Deus, ela é uma inspiração, uma fonte de inspiração para isso, né? Porque a gente quer ter as coisas, quer dar um conforto para ela. Então, como empregado, você tem limitações mesmo. Por muito tempo, assim, nunca fui uma pessoa que ganhou muito mal. Tinha uma certa renda até razoável. Mas o grande desafio era trabalhar o dia todo, às vezes até fora de horário, e ainda ter que dar uma atenção para a Pamela, para a Jade, que também a Jade é mais nova. E eu não deixei faltar atenção para a Jade por conta da Pamela. Então eu sempre tive esse cuidado para que um dia eu não fosse cobrado. E até hoje, graças a Deus, a minha filha se orgulha de mim porque eu não deixei faltar nada para ela. Tipo, consegui dar atenção, não financeiramente, né? Mas assim, a atenção mesmo, presencial de pai, eu consegui dar para as duas em todo o tempo. Sacrifiquei muito. Muitas das vezes não trabalhei, faltei serviço para poder dar assistência, para levar no médico, né, para ajudar a Isabel. Então, a Isabel por um período também trabalhou fora, mas viu que não tinha como, né? Ela teve que... A Isabel, o dia que ela contar a história dela vai ser muito bonito, porque ela teve que largar os sonhos dela, né? O sonho da faculdade, da escola, né? Ela se formou técnica em contabilidade, mas ela não pôde seguir, não pôde fazer sua faculdade por conta da Pamela, né? Ela teve que desistir. Ela tinha que fazer uma escolha. E eu, junto com ela, fiquei do lado dela, né? Mas assim, eu não tinha como ajudá-la a realizar o sonho próprio dela, né? Então nós vivemos um sonho junto. E hoje nós estamos vivendo um sonho junto. Porque hoje ela é o financeiro da empresa. Ela cuida de toda a parte financeira, eu só vou para o operacional, né? Então, e eu só vou lá passar o cartão agora. Só passar o cartão. E ela que ajusta as contas lá. É muito legal isso, é gratificante, porque... Então, e a Isabel sempre com um sorriso no rosto, né? Sempre. Sempre com um sorriso no rosto. Já vou pedir um intervalo pra gente agora. E nós voltamos com mais histórias. A gente vai fazer ainda mais perguntas pro Antônio. Você que está nos assistindo, que já está vendo aí, compartilhe para que mais pessoas assistam o nosso programa hoje, tá bom? E vai ficar gravado também. Eu ouvi tua voz me chamar. Estou aqui e quero te ajudar. Quer saber quem sou? É só olhar pras minhas mãos e encontrarás as marcas dos cravos cruéis que furaram também meus pés. E o sinal da lança que em meu lado cravou. Estou pra mim o teu problema, mas conte agora. Eu vim pra mudar o rumo de tua história. Saia desse vale, sinta minha glória. Eu não quero ver você sofrendo assim. Para esse problema eu coloquei um fim. Eu morri na cruz pra te libertar. Enviei
anjo para te guardar. Tome essa espada, enfrente o inimigo. Oh, não tenhas medo, eu estou contigo. Cante um hino novo que eu te dou agora. Declare comigo a tua vitória. Sou eu quem te falo, sou o teu Senhor. Venha me louvar com muito amor, com muito amor, com muito amor. Estou aqui, conte pra mim o teu problema. Te empresto meu ombro pra te consolar. Conte comigo. Eu vim pra mudar o rumo de tua história. Saia desse vale, sinta minha glória. Eu não quero ver você sofrendo assim. Para esse problema eu coloquei um fim. Eu morri na cruz pra te libertar. Enviei meu anjo para te guardar. Tome essa espada, enfrente o inimigo. Oh, não tenha medo, eu estou contigo. Cante um hino novo que eu te dou agora. Declare comigo a tua vitória. Sou eu quem te falo, sou o teu Senhor. Venha me louvar com muito amor, com muito amor, com muito amor. Estou aqui. Estamos de volta com essa história maravilhosa, emocionante, que incentiva mais pessoas. Como nós estávamos conversando antes, né, Antônio? Antes de entrarmos na nossa música ali, eu quero falar agora um pouquinho um devocional. Então, antes de entrarmos na conversa, eu vou falar um pouquinho agora que o CID, né, que o nome do CID ali, o número, mas assim, não vou dar muita ênfase, porque nós não somos nenhum laudo que define a gente, não é laudo que define. Verdade. O laudo, ele serve para que possa ser utilizado pelos profissionais da saúde, pelos professores e em algumas áreas da educação, mas laudo não limita ninguém. Laudo não deveria limitar ninguém. Né? Às vezes a gente sabe que algumas pessoas usam laudo para te dar uma resposta que às vezes não é agradável. Mas esse laudo, ele não deveria ser limitador, e sim orientador. Na minha visão, ele teria que só orientar. É uma direção para que pudesse ser seguido para a área da educação, para a área da saúde, para a área do direito, porém, sem essa limitação. Né, sem essa questão, porque todos nós, eu sempre falo que nós somos normais a termo, nós somos normais a termos, todos nós temos alguma coisa, temos algum pontinho que não fechou, Um tique. Tem um tique, tem alguma coisa, então eu sempre brinco que falo assim, o normal a termo, né, é usado, então todos nós somos normais, né, e assim, a pessoa que tem deficiência, não quer dizer que ela não aprende, que ela não possa fazer algo. Ela sempre tem algo para ensinar a gente. E ela sempre aprende alguma coisa. Todos eles. Né? Eu vejo assim, eu tenho uma amiga minha que tem uma menina que dela é cadeirante. E ela fala com olhar, ela sente quando você está triste. E ela te ensina também. E ela te escuta. E ela, né, a gente entende o jeito dela falar.
Porque tem pessoas que falam com o corpo. Elas não falam com a boca, mas elas falam com o corpo, elas falam com gestos, elas falam com movimento, elas falam com o olhar. Com o sorriso. Quantas pessoas comunicam com um sorriso? Ela te traz paz com um sorriso, ela te traz esperança num sorriso, num abraço. Então, assim, eu vejo que essa questão, né, dessa questão de laudo, ele é, sim, importante para ser utilizado, para ser feitos tratamentos da forma adequada, para a gente ter aí a noção exata do que deve ser feito. Né? Exata não, né? Porque a ciência não é bem uma exata, né? Um bom laudo é um ótimo instrumento para exercitar a fé. Exatamente. Gostei dessa frase. Então, no Salmo 3, no versículo 5 ao 6, ele vai dizer assim: eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim. Essa é uma oração que Davi fez. É um momento profundo de dor, né? Perseguição e incerteza. E Davi não sabia como terminaria o dia. Mas ele sabia que podia confiar. Confiar, né? E em quem confiar. Porque não adianta você só confiar, você tem que saber em quem confiar. E essa passagem, eu pesquisando, assim, estudando e querendo trazer algo que encaixasse com a história de vocês, eu vejo que é algo que conversa com o tema. Porque vocês confiaram, né? Vocês confiam, vocês têm confiado. Então, todo momento, nas angústias, nas incertezas, nos diagnósticos, nas convulsões, em todos os problemas, em todas as lutas e incertezas, nas sequelas que vocês não sabiam quais seriam, vocês estavam confiando. Vocês estavam, né, confiando em alguém. E esse alguém é aquele Pai poderoso que nós temos, que sempre nos ajuda nos momentos que a gente está triste, que às vezes a gente não sabe nem o que falar, que somente com uma lágrima a gente consegue, né, expressar o sentimento de dor, de incerteza. E ele tá lá para colher essa lágrima, e eu creio que ele colheu muitas lágrimas de vocês. Com certeza. Como tá ali na palavra, medo, aí vai colocar ansiedade, mas sempre confiante. Bem isso, né? Porque a ansiedade toma conta de você diante de uma angústia. O medo, ele vai existir, porque o medo da gente às vezes não é em si do grande problema, mas sim dos acontecimentos futuros, que a gente fica com a preocupação, né? Que é a pré-ocupação da mente com o que ainda não aconteceu. A gente fica preocupado, mas confiante. Aí quando a gente chega a um certo ponto, a gente... Não, tá na mão de Deus. Deus sabe o que tá fazendo. Nós temos que confiar. E esse salmo é muito importante. Gostei essa inspiração. O Espírito Santo ele usou porque é muito bom mesmo. Traz assim lembranças das angústias, das vitórias, né? Hoje, graças a Deus, estamos todos bens, né? Tipo, tem as lutas ainda, não acabam, né? Mas a gente sabe para onde a gente vai. Isso é o mais importante. E na hora do socorro, sabe para quem pedir. Para quem pedir. Quem pode nos ajudar, né? Então, assim, hoje, né, com essa rotina... Na verdade, hoje não, né? Você já tem essa rotina há 28 anos. As rotinas, eu costumo falar que elas mudam, às vezes, assim... do tempo, mas a gente continua tendo que ter rotinas, né? Todo mundo tem uma rotina. Então, para nós não é diferente ter rotina. E rotina não é uma coisa ruim. Rotina é uma coisa boa se você souber também trabalhar na rotina, né? Então, assim, às vezes a gente enxerga, eu tenho uma rotina, essa rotina é ruim. Eu costumo falar que eu aprendi muito com a minha rotina. Com a minha rotina, mesmo nas fisioterapia, mesmo nas ecoterapia, eu lia, eu otimizava o meu tempo. Modificações da rotina. Exatamente. Você fica lá, você leva na fisioterapia, né? Você vai, acompanha, você leva no tratamento. Então, você fica lá um tempo esperando. E daí, é dentro dessa espera que você se reinventa, que você se organiza,
E aí é você que escolhe, né? Se você fica lá chorando, se lamentando e contando um testemunho, ou se você conta um Gostei desse. testemunho. Testemunho. Porque às vezes você encontra pessoas que ficam contando testemunho, né? Ela fica ali se lamentando, porque já aconteceu, né? Eu vejo assim, a história, o nascimento já aconteceu, a história está se desenvolvendo, então a gente precisa fazer o quê? A gente não precisa escrever as próximas páginas. E quem escreve as próximas páginas somos nós. E se nós não tivermos sabedorias de escrever as próximas páginas, ficaremos pessoas deprimidas, tristes e não teremos forças para conseguir terminar a nossa missão. Porque o final Deus já escreveu, está escrito. E fim da história. Deus já escreveu tudo, meu Deus. Tudo já está escrito, né? Como você vai viver essa escrita agora? De que forma? Está escrito para você desenhar, você vai desistir? Porque você tem essa opção, né? Está desenhadinho para você. Você segue ou você desiste. Não tem outro caminho. E a desistência ela é só para os fracos. E os fracos, eles precisam de alguém que o sustente, né? E nós não temos força para sustentar as pessoas. Nós temos que levar Deus para elas, né? Assim como nós o temos. Para poder dar força. É muito bom, sabe? Tudo que a gente passou foi muito bom. Eu digo que ter força, tem momentos que a gente dá uns gritos, né? Sim, claro. Você sai. Eu gravei um vídeo da Pâmela ali que eu vou te falar uma coisa. Elas 10 horas da noite pedindo pra mim buscar o Pi. Sabe o que é o Pi? Não, me conta. Pi é o aparelho que ela usa no ouvido. Ela deixou dentro do carro. E aí ela foi lá na minha cama, deitou no lugar da mãe dela e mandou buscar o Pi. Eu falei, filha, onde que tá o Pi? No carro. Eu fui lá achar e não achava. Pedi socorro pra minha esposa. Ela falou, tá lá no cantinho da porta. Eu achei. E fui levar pra achei que ela queria usar. Levei e entreguei pra ela. E tudo isso eu fui filmando. Aí entreguei pra ela. Ela, guardar. Só pra guardar. Só pra guardar no lugar certo. Então, esse autista é terrível, né? Você vai lá, caixa. E ela tem que conferir, né? Se tá no lugar certo. Os dois negocinhos e virar da frentinha pra cá. Pronto. Aí tá tudo certo. Pode dormir sossegado. É daí que vem as crises dela. Se você não fechar o quadro dela, o ciclo dela, você perdeu. Aí você vai ter um problema com ela. Mas aí você teve que aprender. Aprender. Porque nenhuma pessoa, mesmo com autismo, é igual. E você teve que achar quem era a Pâmela para você fechar. É como você falou, o pacote do presente. Vai se adaptando aí, abre o pacote, é teu. Bem isso. Então, eu achei muito... né, pensei muito no tema e vi mesmo assim, vejo, porque o que acontece com as pessoas, né, que comentam, falam sobre pessoas com deficiência, que lá na história antiga a gente sabe que as pessoas também tinham deficiência. Também existiam famílias atípicas, só que as famílias atípicas não eram com o nome famílias atípicas, né, e tem uma história, né, toda por trás da educação, uma história toda por trás da religião, e nós, né, que também praticamos a religião, nós sabemos disso. Então, assim, quando surgiu a ideia de estar trazendo esse programa, eu sempre falei assim, eu vou trazer um tema, mas falando dentro da palavra de Deus, porque as pessoas, elas viam as pessoas com deficiência como se fosse algo maldito, que o pai tinha pecado, que a mãe tinha pecado, que a família tinha pecado e que aquilo era uma maldição e coisas assim. E nós sabemos, né, que estudos comprovados e tudo, que não é bem assim, né, e as pessoas já existiam. E paralisia cerebral era um outro nome, mas existia. A pessoa com deficiência física tinha. Então, nós sabemos que existe isso dentro da palavra do Senhor. Então, por que não olhar com um olhar mais humano, com um olhar de escuta, com um olhar, né, de vamos junto, vamos fazer a sociedade
aceitar contribuir, as políticas públicas serem mais adaptadas, né, para todos. Porque o país ele tem que ser para todos, as leis são para todos, o direito é de todos. Você tem o direito que eu tenho, todos nós temos direito à vida. Perfeito. Né? Então, por que não fazemos isso? Porque hoje eu vejo assim que a nossa maior dificuldade é o tempo. Todo mundo está apressado. Então, se tem um tempo diferente. E eu não posso esperar no seu tempo, eu tenho que fazer no meu tempo. Hoje, as redes sociais, a gente vê isso. Para você chamar atenção, você tem que falar em 1 minuto, né? Ou em 20 segundos, ou em 15, dependendo do assunto. Então, a gente vive num mundo onde se tem muita pressa e as pessoas que não acompanham, elas não prosseguem. Tem um vídeo que eu fiz com o Eduardo, que a gente tá... Eu coloquei uma sandália, o Eduardo colocou o tênis no cadarço dele, e a Emanuele também, que é minha filha, colocou o cadarço também. E lá mostrava, né? Eu terminei, daí eu já queria ajudar ele. Eu já queria pegar, eu já queria fazer por ele. Ele, quem prestou atenção vai ver isso. E daí a Emanuele termina e ela fica lá impaciente, ela mexe no celular e tal. A gente quase vai e toma dele para poder fazer, pra gente poder ir. Então, assim, mas ele não conseguiria? Ele não conseguiu? Não, ele conseguiu sim, só que dentro do tempo dele. E dentro do tempo dele, ele ia fazer aquilo. Mas eu preciso esperar que ele faça no tempo dele. Então, assim, as pessoas não têm tempo para esperar ninguém. Pessoas não têm tempo para ensinar ninguém. Ou você olha e aprende e vai, ou você fica para trás, que é isso que tá acontecendo. E nós não podemos deixar isso acontecer. A gente tem que mostrar que as pessoas precisam, sim, ser ouvidas, ser respeitadas no tempo delas. Que elas têm capacidade de aprender, muitos têm capacidade de trabalho, muitos conseguem fazer isso, mas eu preciso abrir oportunidade para que isso aconteça. Eu preciso ter qualificação profissional para que isso aconteça. Eu preciso ter uma empresa que entenda que eu sou um pai atípico e preciso sair em alguns momentos, que não é preguiça, que não é por falta de vontade de trabalhar. E que eu tenho como provar isso, eu tenho lá meus argumentos, mas eu provo ele. Porque hoje em dia também as pessoas se prevalecem de tragédias para tirar proveito. Verdade. A gente vê muito isso. Aconteceu mesmo agora esse menino que se perdeu no morro, né, no Pico do Paraná. Tinha pessoas criando grupos para pedir Pix e o menino não tava, a família estava pedindo para que ajudassem a resgatar, voluntários. E pedindo coisas fixas. Só que daí o que acontece? Pessoas de má índole aproveitando da situação. Então tem sempre alguém aproveitando da situação do outro, que o outro tá passando para poder se aproveitar daquilo e tirar vantagem. Então a gente vê que o mundo ele tá se encaminhando, né, para coisas... antigamente eu falava que você tinha medo de sair na rua e roubarem teu dinheiro. Hoje não, eles roubam teu dinheiro pela internet, pelas redes sociais, e é assim que a gente é assaltado, os nossos dados, e é assim que funciona. E rouba o teu bem mais precioso, que é o tempo. Exato. É forte isso, né? Meu Deus. E o tempo, esse não volta mais. E as pessoas estão lá, às vezes, querendo fazer amizade com uma pessoa que está lá do outro lado e não dá valor para quem está dentro de casa. Muito pai de família perdendo a família porque não escuta dentro de casa. Mas ele escuta os outros, ele vê os outros, né? Filhos também que às vezes preferem o conselho de alguém pela rede social. Pai e mãe já não ensina mais. Todos escravizados pelos algoritmos do sistema de celular, né? Os TikToks e demais. Que o algoritmo ele é muito violento, né? Se você entrar, você fica preso. E você vê os pais presos e os filhos precisando de alguma coisa, eles não têm atenção, não conseguem. Estão ali, na máquina. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. E isso é tão nítido. A gente sai com a minha esposa, vamos pra algum lugar fazer um lanche e o celular tem que ficar no carro. Às vezes a gente leva por alguma emergência, alguma coisa, tem alguma situação, a gente leva um, ou dela ou meu. Mas a gente está sempre ligado em dar atenção para a Pam e dar atenção um para o outro. E isso não está acontecendo mais nas famílias, né?
pessoas estão perdendo, ficando... Você já teve no shopping recentemente? Faz tempinho, eu fui só logo no começo. 2 anos atrás, nem vou dizer pra você que foi ontem, 2 anos atrás. Eu passei por uma situação e eu saí fazer andar de ônibus. Acho que tem mais de 2 anos. Fiz um tour de ônibus e fui parar lá no shopping, no Paládio. Lá eu sentei numa escada e fiquei observando os adolescentes brincar. Os jovens brincar. Você sabe por quê, né? Mais ou menos da faixa etária do Eduardo, e eu comecei a observar as pessoas. E eu fiquei lá um tempo observando e vendo, entendeu? Pra você, tipo, ter... não era o foco, gente, a gente fugiu um pouquinho aqui do tempo, mas entrou nesse assunto, vamos falar dele. Daí a gente... eu tava lá, sentei nessa escada, assim, fiquei lá observando os jovens conversando, os jovens brincando depois, e vendo que eles tinham mais ou menos a faixa etária do Eduardo. Daí passou um filme na minha cabeça ali, eu saí depois para dentro do shopping, eu comecei a observar as praças de alimentação, o jeito que as pessoas estavam, e eu comecei a fazer uma reflexão ali. Que eu tava com a vida bem corrida e tava levando a vida bem, bem, bem corrida. E de lá para cá eu comecei a mudar algumas coisas. Não consegui mudar tudo, mas eu consegui mudar bastante coisa. Porque você vai embora da Terra e você deixa tudo. E é de repente. Quando você vai no de repente. E, assim, na sua história, eu acho algo interessante que você comenta assim pra mim. Você comentou, né? Que você não quis saber você decidiu por questão de vocês mesmo, que você não queria mais saber qual que era a síndrome da Pamela, e questão de prazo, data, de tudo, porque, né, que vai embora da Terra, ou seja, chega o nosso dia final. Só que, assim, todos nós temos um dia final. Então, assim, já está escrito. Por que a gente quer ir atrás do dia final deles, mas se nós também temos? Estamos aproveitando o nosso? Como estamos aproveitando? Então, me chamou a atenção, né, naquela fala, porque também foi uma coisa que eu também vivo isso, às vezes me perguntam e falam disso. Gente, ia morrer. Nasceu, teve paralisia cerebral, os médicos diziam que não ia andar, não ia falar, ia morrer. A Pamela nasceu 8 meses, com certeza também, né, teve, você vai contar pra gente o que os médicos falaram, mas com certeza também não tinha muita esperança. E o que acontece? Estão vivos, estamos vivos, então a gente precisa viver da melhor forma, e a gente tá vivendo da melhor forma. Sabe? É uma reflexão assim que eu comecei a fazer. Eu fui fazer uma viagem e eu comecei a vir pensando nisso. Você está realmente no lugar que você era para estar? É o propósito de Deus para sua vida aquilo? Você está ali porque você está teimando? Esse projeto mesmo. Estou desde 2015 com ele. Só escrito lá. Eu podia já estar com ele em andamento há muito tempo. Eu comecei, só que daí você deixa o medo. O que vão falar? Ai, vai ter pessoas que vai comentar contra. Ai, vai ter pessoas que vai falar isso. Se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar. Tudo sempre vão falar. Então, se a gente tiver medo da opinião das pessoas, a gente não sai de casa, a gente não escreve nada na rede. Principalmente hoje, né? Na rede social, você nem escreve nada. Falar no microfone, então, coisa do outro mundo. Então, a gente nem pode fazer isso mesmo. Então, eu vejo assim que, sabe, a gente limita a gente mesmo. Nós somos os nossos limitadores. Perfeito. O nosso inimigo não é as pessoas, os nossos inimigos somos nós mesmos. Quando nós não acreditamos em nós mesmos, nós se tornamos nossos inimigos. Porque às vezes eu falo assim, nossa, mas a pessoa viu o quê? Eu não entendi. Deus já decretou quem você é. Você não tomou posse de quem você é. A gente não pegou quem a gente não assumiu o nosso papel. Aí, às vezes, Deus quer que você tenha uma posição, só que você não tem uma posição porque você não se coloca na posição. Né? E a gente acaba se prendendo e se limitando. E, às vezes, é uma virada de chave, é uma fala tua, é um abraço seu, ou um não, porque não também ensina. Não também é resposta. Porque não é sempre ajudando as pessoas que você está contribuindo com elas. Às vezes você tem que deixar ela passar no estreito, porque ela precisa aprender. Pai e mãe, eu ouvi isso e comento quando posso. Pai e mãe, segundo uma psicóloga, precisa ter pais para morrer.
Como você vai ter paz para morrer se você não ensinou seu filho? Né? Então, assim, é uma questão bem assim, pra gente refletir mesmo. Né? E você observando na sociedade, você vê isso logicamente, claramente. Então, agora eu quero que você me conte um resumo disso que eu falei, se você quiser falar, né? E depois a gente vai fazer a entrevista. Joy. É que o nosso receptor é um algo extraordinário, né? Ele pode receptar uma fala para um lado bom ou ruim. Então a gente não tem que ter medo de falar, a gente não tem que ter medo de reagir diante das nossas dores, das nossas lutas. Tentar fazer o mais correto possível e não dar importância à fala dos outros. As pessoas podem falar algo para você que pode te paralisar se você não estiver preparado psicologicamente. Porque a palavra não, eu tive sempre dificuldade. Eu levei muitos anos para poder me libertar dos não. Porque as pessoas pediam muitas coisas para mim, eu fazia muitas coisas, ajudava muitas pessoas. Então dizer não para mim era muito difícil, lidar com o não. Então o não quase me levou à ruína. Então hoje eu vejo que o não é um tratamento melhor do mundo. Você é minha amiga? Eu vou dizer não para você em algum ponto e você não vai poder ficar bravo comigo. Você vai provar realmente se você é minha amiga ou não. Porque se você me pedir algo para mim que eu não vou poder te fazer e eu dizer não para você, e você já contava com um sim, você tem que entender que o não você já tinha, né? Então é essa a nossa vida. Saber lidar com o que as pessoas falam. Você tá aqui, vamos falar de alguns assuntos, mas alguém pode tacar uma pedra em você. Você não tem que dar importância. Você tem que dar importância a tua trajetória, aquilo que Deus colocou para você fazer. 2015, né? Você falou... Acho que foi bem o ano que a gente se conheceu, né? Que a gente teve uma... Eu já conhecia, assim, vi algum... Eu não lembro... Você mora em Araucária desde quando? Desde 75. 75? Sou uma criança ainda. Eu nasci em Santa Catarina, mas vim pra cá bem novinho. Então, você foi lá em casa, acho que com o Zé Carlos, né? Eu lembro. Foi bem naquela época que eu tava com os projetos, que daí falaram umas coisas e eu peguei os projetos e coloquei na caixinha. E guardei os projetos. E agora tá desarquivado os projetos. Agora desarquivei todos os projetos. Isso aí, joga alguns na mesa. Não cabe mais, né? Tipo, não... Para esse período, né? Exatamente, né? Tipo, não é mais do período. Outros nasceram. E alguns, eles continuam aí e a gente vai tentar colocá-los em prática. Eu creio Aí, desde 2015, eu sempre tive vontade de ter uma escola. Sempre quis ensinar aquilo que eu sabia, dentro da minha área profissional. E hoje está quase. A gente tem um projeto ali que vai levar mais um tempinho ainda, porque a gente está estudando um pouquinho melhor, mas a gente vai colocar isso para funcionar. Se Deus permitir, né? Que Ele permita, a gente vai montar uma escola. Mas eu creio que, assim, nada nasce no coração da gente sem ter nascido no coração de Deus. Então, se Deus colocou isso no coração de vocês, com certeza, né, é só caminhar. Tem uma pastora amiga minha que ela fala assim, você coloca o pé, que Deus coloca o chão. Você coloca o pé, que Deus coloca o chão. E nós, que já passamos nessa situação de quase não ter o que comer, sabemos muito bem disso. A gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Exato. Né? Não é fácil, não. Mas não pode desistir. Não. Eu vou chamar mais um intervalo, pessoal. Vocês viram que a conversa aqui tá boa, tá interessante, tá legal. E quanto mais eu converso com ele, mais vontade de conversar eu tenho. Então, assim, eu espero que vocês também estejam gostando. E aproveite para compartilhar aí enquanto vocês escutam um louvor.
Estamos de volta. E eu estava no intervalo agora. Eu estava lendo algumas mensagens e eu vou comentar sobre umas mensagens que eu recebi. Antes da gente dar continuidade aqui no nosso bloco, onde o Antônio vai responder as perguntas, né? E a gente vai continuar conversando. Eu recebi uma mensagem da Maria, lá do Rio de Janeiro. Nós, pais e mães, ainda temos que enfrentar o preconceito, o racismo de pessoas próximas de nós. Misericórdia, meu Deus. Quer comentar sobre isso, Antônio? Misericórdia, meu Deus. A gente já passou por isso. E vou dizer que não é fácil, mas a gente supera isso no texto ali que ela está falando. Misericórdia, Deus, agarrado com Deus, porque essas pessoas estão fora de sintonia, né? Nós temos que entender, como disse Jesus, perdoa-os, não sabem o que fazem, mas chame a atenção, mostre, né, que a realidade é outra. Mas não precisa gritar, não precisa brigar, não precisa fazer muito barulho, não. Vai fazer do teu jeito e constranja com amor. Mas é difícil, né? A Isabel mesmo, coitada, uma vez foi para ir para um lugar onde uma pessoa ficou assim, olhando uma cara assim para Pamela, o jeito que ela estava fazendo. A Isabel falou, meu Deus, vontade de dar nela, né? Daí ela falou, oh, Espírito Santo, tira isso de mim. Eu falei, viu que legal? Vai morrendo as coisas. Isso lá no começo, né? Quando vai chegando uma certa idade, um certo tempo, você vê que já vai passando aquilo, você já não dá mais importância. O que as pessoas estão falando, os preconceitos, você já não dá mais importância. A tua vontade é fazer melhor e mostrar e trazer para as pessoas que não tem que dar bola. Se afaste dessas pessoas e vá para frente, deixe elas lá, que um dia elas serão tocadas e vão pedir desculpas para você. E ninguém tá livre, né? Não. Ninguém tá livre de nada. passar. Ninguém tá livre nem de virar um mendigo de rua. Não vigia para ver. Comece a fazer coisas erradas, vá para um caminho obscuro, que as portas se fechem para onde você vai, né? Cada um que estão lá, eles têm uma história para contar. Eles só não dão espaço para você trazê-los de volta, né? Existe um orgulho lá dentro, lá um fechado, né? Algo maligno que não deixa a pessoa sair daquele lugar. Que tá preso, né? Preso. A pessoa tá presa dentro do... Eu falo assim, que ela construiu um mundo dela lá que eles não deixam que a gente chegue neles e fica essa luta das trevas com a luz. Tem mais um comentário aqui, Antônio. Minha filha tem síndrome de Down. Aos 5 meses recebeu o diagnóstico de síndrome. Epilepsia grave. Orei com muita fé para o Senhor curá-la das crises. Ela foi curada, voltou a sorrir, interagir novamente. E o neuropediatra ficou impressionado hoje. Ela está muito saudável e a síndrome de Down não é algo triste para nós. Cremos na soberania de Deus. Hoje ajudamos na inclusão da nossa igreja. Benção. Então, olha, esse testemunho, né, da Áurea, ela é lá de Fortaleza e se encaixa com a gente, né? Porque é bem isso, é a fé que faz todo esse mover. É a fé. Porque às vezes tem pessoas que oram e falam assim, Deus vai curar. Mas a sequela ficou. A pessoa não tá doente, né? Ela tem uma sequela. Então, assim, a convulsão era um problema que dava. Deus curou. Ficou a sequela, né? Ficou a síndrome de Down. Mas, assim, da síndrome de Down, ela tem isso. É uma patologia dela, né? Então, Deus vai fazer o quê? Uma reparação total, né? Porque a gente já sabe que Deus traços são outros e tudo. Então, assim, é a forma, acho que mesmo de falar. Eu acredito que as pessoas, elas... Tem pessoas que elas não... Eu tenho pessoas que eu escuto, eu aprendi com a vida, né? Fui vivendo, a gente vai vivendo, vai pegando as experiências, a gente vai levando as coisas. Tem pessoas que brigam e falam, mas portador. Gente, dentro da história a gente foi sofrendo alterações. Não pode chamar de mãe guerreira. Dentro da história a gente foi chamar de mãe guerreiras porque foi uma construção da história. Então não posso apagar a história. Mas aí, como hoje eu sei que é uma pessoa com deficiência, uma pessoa que tem deficiência,
ela não porta nada, eu não preciso ser áspera e tratar a pessoa mal porque ela ainda não sabe. E você só tem conhecimento daquilo que você vive. Se você não vive aquela situação, você não tem nem a obrigação de saber, né? Então, assim, e a gente que sabe, a gente tem a obrigação de ensinar, porque a gente tem que compartilhar. Então, essa questão de falas é como a pessoa diz. Que às vezes você vê que a pessoa não falou na maldade, ou ela não agiu na maldade, ou ela não olhou com maldade. E outras pessoas você sente preconceito, você já sente que ela age na maldade, que ela, né? Você sente, quando é o preconceito mesmo, você sente. Eu costumo falar que assim, que você tá no olhar, às vezes a pessoa diz que não tem, mas tá no olhar. Tem um jeitinho de olhar diferente. Você vê a manifestação facial, né? Então, assim, é muito, muito, muito difícil, né? A gente amadurecer, mas a gente precisa amadurecer, né? Então, é que nem você falou, né? A gente não pode deixar o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam, né? Então, aqui, essa foi o testemunho da Áurea. E daí temos também um elogio. Meu Deus, que programa lindo. Tem ajudado de maneira linda. Tem sido resposta de Deus para a minha vida e da minha família. Obrigada, Maria Alessandra de Salvador. Beijos. Deus abençoe você. Deus nos capacita dia a dia para cuidar dos filhos especiais. Fabiano Costa, Araucária, ó. Tema muito necessário. Raquel Lopes, Curitiba. Uau, que conversa necessária, glória a Deus. Tenho 2 filhos com autismo. A preocupação com o futuro é grande. Ó, o tema? Confiar, né? Deixar a ansiedade, aquilo que a gente conversou hoje. Deixar a ansiedade. A gente tem que viver o momento. A gente tem que viver cada tempo dentro do que a gente consegue viver ali, o que a gente tem de direito, a gente tem que buscar, a gente não pode deixar passar, né? E hoje tem muitas coisas, muitas terapias, muitas coisas que podem ser feitas. Então, assim, eu vejo que não podemos desistir, temos que continuar. Solange, São Paulo. É sempre uma bênção ouvir Deus através de você. Maria, Deus continue abençoando sua vida. Amém. Olá, gostei muito desse assunto. Gostaria de sugerir um tema para nós aqui: pais bipolares e filhos especiais. Quais são os desafios? Que Deus te abençoe. Amém. Juraci Medeiros, Araucária. Que luta que estou passando, vendo meu filho emagrecer tanto por não sentir fome e não querer comer. Estou no começo na batalha pelo tratamento do meu filho. Tem 2 anos, 2 meses e tem um bebê de 3 meses e meio. Meu filho tem adoecido muito por conta da imunidade baixíssima. Ele pegou uma virose que passou para a minha bebê. Ele ficou mal que foi parar na UTI, virou pneumonia. Meu marido, estamos exaustos. Meu marido tá pirando desde que tivemos o diagnóstico. Ele já emagreceu 7 quilos. Peço a Deus que dias melhores que ele possa me capacitar para eu ajudar meu filho, meu amado filho. Carolina Nunes, do Rio de Janeiro. Antônio, eu creio que você é um pai, né? Recebeu o diagnóstico. Eles têm 2 filhos. E eu creio que Deus, né, tem uma palavra através da sua vida. Amém. Eu vou dizer algo aqui. Nós acabamos de falar ali sobre fé também, né? Eu vou contar no decorrer aqui, me cobre, tá? Essa mãe vai ouvir algo bem legal sobre fé e sobre um episódio que aconteceu na pneumonia da minha filha. Foi algo muito interessante. Olha só, Deus faz uma obra, mas ele usa você, usa quem ele quiser. E ele me usou de uma forma sobrenatural dentro de um hospital, onde eu conversei com o médico. Eu disse essas coisas para ele bem assim, eu falei, olha, sem mim você não vai conseguir salvar ela e eu sem você não vou conseguir salvar ela. Então usamos ali 2 pessoas, eu e o médico. Cadê Deus? Né? Aí Deus é espírito. Então houve um momento em que eu mandei todo mundo embora dentro daquela UTI. Não ficou ninguém lá dentro. A Isabel teve que trazer roupa para mim. Eu falei, eu não saio mais desse hospital sem ela. E eu não sabia se eu sair com ela para devolvê-la para Deus ou se ia levar ela para casa. Mas eu vou deixar isso um pouquinho guardado,
porque no caminho aqui vai encaixar em alguma pergunta resposta. para contar sobre o que aconteceu, e vou dizer assim, Deus não vai desamparar essa família, não vai, e é aplicar a fé, e a fé e a oração sem ação se torna uma mera agitação. Tem que ter algumas ações. Às vezes você deixa correr solto em alguns momentos que você precisa tomar uma atitude. Você já passou por isso. Já. Não adianta às vezes você esperar vir só o medicamento. Tem coisa que tem que ser aplicada, que você vai ter que fazer. É a tua mão. Porque Deus chamou você para cuidar. É você que está com a autoridade. Né? E eu acredito que a autoridade está sobre os pais, e eles têm que exercer essa autoridade e levar as mãos aos filhos e fazer essa oração. Uma das orações que eu peço para ela fazer é uma oração de entrega, não é teu. Você tem que entregar. Aí você entregou, Deus deixa com você para você cuidar. E você cuida. Mas aí você cuida mais leve, né? Mais leve. É só emprestado para nós. E é uma benção. Então, Antônio, agora é o grande momento Ai, de você ai meu coração. de você responder para nós. Quem é a Pamela? Meu Deus, a Pamela é uma flor plantada em um jardim. A Pamela é uma bênção. A Pamela é uma fonte de inspiração na nossa casa, na escola onde ela está. A Pamela é uma parte de Deus na Terra. E como foi receber essa notícia da gravidez, né? Que né, a gente estava conversando antes. O momento que vocês tiveram a notícia que vocês iam ser pais, como que você encarou isso? E depois você me conta quando ela nasceu, né? Quando você recebeu essa notícia que você, né, não era planejado no momento, e como que você agiu depois com o nascimento dela, que ela veio um pouquinho antes, né? Você pode falar assim já na sequência. Eu vou falar, vou direto do ponto ali. A gente, com a Isabel, desde novinho namorando, era vizinho de casa. Então a gente fez um planejamento de casamento, né? Noivamos, casamos. E 11 meses depois, ela ficou grávida. A Isabel fez uma troca de medicamento, né? De anticoncepcional. Eu não tenho bem certeza se era na Monte Steel, uma empresa que ela trabalhava, ou se era na Delta, uma dessas duas empresas. Acho que era na Monte Steel. E, de repente, ela deu a notícia que estava grávida. Sinceramente, quando ela falou que estava grávida, ela foi fazer o teste, porque ela estava desconfiada. Então, quando já está desconfiada, a gente já fica naquela, será? Né? Eu fiquei muito contente. Né? Ela não ficou muito assim na hora, mas ficou depois, com o tempo, ela aceitou mais. Porque, assim, tinha muitos projetos, né? Faculdade, tinha todo um projeto de trabalho, um sonho, né? Muitas coisas a se fazer. Mas ela trouxe a notícia e a gente ficou feliz e já vamos preparar um pré-natal, né? E só que, assim, no decorrer da gravidez foi muito complicado. Muitas dores, muitas ameaças de aborto, e vai para o hospital e volta. E acho que no 5º ou 6º mês a Isabel já foi afastada do trabalho, por muitos problemas de saúde. E eu, trabalhador autônomo na época, eu trabalhei numa empresa em Curitiba, eu saí de lá e fui para uma oficina mecânica, comissionado. E a gente foi levando assim por um período onde a complicação era tanta que a gente achava que ia nascer a qualquer momento. Aí quando nasceu com 8 meses, foi assim, uma benção, mas foi um parto muito difícil. A Isabel sofreu muito. Ela que vai ter que contar aí, mas foi muito complicado para ela. Mas o nascimento da Pamela, quando eu fui lá ver, no primeiro dia de visita, estava muito ansioso. Queria ver minha filha. E eu já tinha nome. E era Pamela. Então quando eu cheguei e olhei para a Pamela, a primeira coisa que a Isabel fez foi dizer assim, ela tem alguns probleminhas. E estava muito triste. Eu olhei, ela tinha alguns sinais no rosto. Eu falei, ela é muito linda. Eu muito motivado. Ah, isso aqui resolve. O pezinho dela tortinho para cima, as mãozinhas toda virada, assim, perto do pulso como se fosse um pulso aberto, assim, sabe? Os pezinhos para cima, coladinho. Tinha a língua colada embaixo aqui, tive que fazer um cortezinho para soltar. Tinha mais alguns detalhes assim, eu não tava nem ligando. Beijei ela, já quis pegar.
Só que quando eu olhei para ela, eu me preocupei um pouco com o rostinho. Parecia que ela não respirava bem. Tinha uma respiração muito curtinha assim, né? E dormia. Fazia uma respiraçãozinha assim, apagava, não chorava. No segundo dia, mandaram para casa. Chegou em casa, foi a primeira convulsão dando um banho. A minha mãe estava lá, foi dar uma força pra gente, já estava na casa da minha sogra. A gente tinha a nossa casa nos fundos da casa da mãe, que a gente morava lá, né? Mas a gente ficou na casa da minha sogra, pelo período, né, da criança tinha nascido. No segundo dia em casa, ela teve uma convulsão muito forte, não voltava. E a minha mãe fez ela voltar e falou assim, é porque ela é muito fraquinha. E eu não gostei da fala da minha mãe, não gostei da fala da minha sogra, fiquei meio assim, não tão certo, tem alguma coisa errada aqui. Eu falei, vamos voltar para o hospital. Aí eu pedi pro meu irmão o carro e ele levou a gente até o hospital. Eu não tinha carro na época. Quando chegamos no hospital foi muito, muito absurdo, assim. A gente chegou no hospital, não quiseram atender, ela teve uma convulsão no colo da minha mulher. E se contorcendo aquele bebezinho ali, eu pedi pra moça chamar o médico, a moça ficou, daí meu irmão deu o documento do carro, queria dar um cheque, queria pagar, não atendi. Gente, eu fiquei muito revoltado com esse hospital São Vicente de Paulo ali, as freiras. Foi um atendimento horrível, foi uma experiência assim que me fez ter uma cabeça hoje muito diferente, sabe? Como chegar, como fazer, saber dos meus direitos e fazer com que as pessoas atendam. Mas naquele momento era revoltante. Bati na porta, quase quebrei a porta de vidro, joguei o telefone por cima da mulher, ela correu e daí chamaram o médico. O médico veio, deu atendimento daí, sob pressão. Atenderam por algum momento, a minha irmã chegou lá, a enfermeira, apareceu lá, ficou com a gente e pegou lá no colo e aconteceu que a médica veio, chamou e não deixou eu entrar para dentro do hospital. Disse que a polícia vinha me prender e eu revoltado, a minha irmã chega ali falar comigo, nós temos que levá-la para o Pequeno Príncipe. E saímos dali de carro, sem oxigênio, sem nada. E ela foi convulsionando de Araucária a Curitiba. Foram 26 quilômetros de trajeto convulsionando. Isso foi um grande agravamento para a parte cerebral dela, né? Por mais que ela tinha sinais. E quando chegamos no Hospital Pequeno Príncipe, o mais interessante é que ela convulsionou. Primeira coisa, a enfermeira veio correndo, pegou, nem fez ficha, já catou, já levou para o oxigênio. Minha irmã falou, olha, sou enfermeira, ela tá sem respirar. A moça já veio, socorreu, levou para dentro, foi para oxigênio. Ali foram vários dias de luta. E aí veio um diagnóstico, acho que no 10º dia. A doutora Mara é uma neurologista, ela é uma neurocirurgiã. Ela chegou e falou assim, olha, a Pâmela não responde, pai e mãe, a nenhum sinal. Os sinais dela, então, ela se encontra em estado vegetativo. Não temos como dizer como vai ser, mas a princípio a Pâmela vai vegetar. Então, não tem, vai ficar numa cama e tratamento para ela, sonda, alimentação. Falei, puxa vida. Me deu uma tristeza no coração, mas me exerceu um pouco de fé. Eu falei, não vou querer assim. Não vou querer. E lá na estufa, no dia que eu tava para cuidar da Pâmela, Isabel ficava um tempo, ficava outro. Eu peguei, abri a tampinha, a portinha da estufa como é que chama? Incubadora, né? Eu fechei a portinha assim, vi que ela fez assim, né? Eu falei assim, é porque ela falou que não recebeu de sinais, não escutava, não espetaram ela lá, não tinha resposta de sinais de ouvido, de visão. E eu vi que ela deu uma tremida. Eu falei, tem sinal aí. Então desse sinal vai acontecer tudo. E começamos a exercitar a fé com a Isabel. E vamos. E já começou a tomar leite, mais uns 2 dias começaram a colocar leite materno para ela com a sondinha. Eu ajudava a tirar do peito da minha esposa e colocava 1 ml cada 1 hora. Acho que com 16 dias deu alta. Mamou no peito no 15º dia e fomos para casa. E aí começou nossa luta, né? Daí levar no hospital, levar nos médicos, aí encaixar a ortopedia. Quando eu estava lá no hospital, já fui fazer um plano de saúde para ela. Correndo, porque aquele susto do hospital ali foi demais, né? Fiz um plano da Unimed para ela que ela tem até hoje. E assim, doutora Mara, ela disse que a Pâmela era um milagre. Depois de muitos anos. Porque ela disse que a Pâmela não ia andar, a Pâmela andou. A Pâmela tinha o quadril deslocado, foi consertado com um aparelho, ficou vários meses com aquele aparelho no quadril.
Foram, assim, várias etapas, assim, que a gente foi vencendo. Tinha muito problema na garganta, tira adenoide, faz uma cirurgia que ajuda a melhorar o fluxo do ouvido para ela escutar, né? Então fomos fazendo muitas terapias. Moramos um tempo na Bahia, ela fazia num lugar chamado Pestalozzi, não sei se existe esse lugar lá ainda, com lanterna, que ela tinha o olho, um estrabismo absurdo. O olho da Pamela é bem pouquinho o estrabismo dela. Então foram vários exercícios, mas passamos muita luta. Muitos momentos assim tinha que fazer uma escolha. Ou você dorme ou eu durmo. Alguém tem que cuidar da Pamela à noite. E muitas vezes eu tinha que passar a noite inteira, né, cuidando, e no outro dia ainda trabalhar. Eu não tinha como escolher. Eu tinha que fazer e pronto. E sempre fui feliz, porque sempre houve o quê? Esperança de melhora. E entendendo essas coisas, né? Entendendo como vai ser lá na frente. Mas a gente vivia um dia de cada vez, processo por processo. E a Pâmela, com 2 anos de idade, lá na Bahia, um neurologista disse assim: tenha outro filho, mãe, porque a Isabel entrou em depressão. Entrou numa depressão muito grande, porque os sonhos dela teve que ser cancelado. Né? Esquece faculdade, esquece trabalho, foi lá pedir demissão. Né? O patrão dela foi muito legal, fez um acordo com ela, um acordo muito justo, ela foi muito top com ela, ajudou bastante e falou assim: pode voltar a hora que você quiser trabalhar. E fez um acordo com ela assim, maravilhoso mesmo, deu um up para nós ali. E foi assim, um momento que aquela fala do neurologista para Isabel: tem outro filho, se for um acidente genético, não vai acontecer de novo. Aquilo entrou para mim como um negócio, claro, vamos ter outro filho, vai ajudar a Pâmela. Já, a doutora falou que ela vai ter problema com desenvolvimento, vai demorar. Eu falei, vamos ter outro filho. Né? E a Isabel com medo de ter outro filho que viesse com um problema. Não, vamos ter outro filho. Daí foi quase praticamente que projetado, né? A Isabel muito não queria, mas tivemos a Jade, que foi uma benção, que ajudou muito a Pâmela a pintar, desenhar. Andaram juntas, na verdade, né? Que a Pâmela foi andar quando a Jade foi andar. Então, Quantos anos de diferença tem? 2. 2 aninhos? 2 aninhos. Então foi muito legal. A Jade veio assim como uma pedra preciosa. O nome Jade, o pessoal falava assim: escolheu Jade por causa da novela, que tinha uma novela na época. Eu falei, essa novela foi 2 anos depois. Não vem com essa não. O Jade foi antes da novela. A minha Jade nasceu antes. Nasceu antes. Então, vou falar algo assim sobre essa parte. Não sei bem técnica, eu sou professora de educação infantil, né? E é uma questão de inclusão. Eu vejo assim, quando o Eduardo, eu também tive filho, pouca diferença de idade, eu vi como que o outro ajuda. A minha menina, do Eduardo, menina, daí eu tive logo em seguida, de 1 ano e 2 meses, eu tive a menina. E ela falava muito. E daí ela ficava conversando. E quando eu ia no neurologista, o neurologista dizia que eu levava os 2 juntos. Ele dizia que ela era a professora dele. Então, ela nunca deixava ele sozinho. Ela sempre estava ali conversando com ele. E a inclusão, né, as crianças estar no CEMEI, no Centro de Educação Infantil, pelo menos, né, um meio período, ele convive com essa experiência, porque nessa fase, se você investir no desenvolvimento motor e nas habilidades, gente, é muito importante. Eu vi como isso é importante. Ajuda Muito. Então, assim, pais que não querem ter outros filhos, né, tem esse direito dessa vaga. Corra atrás, coloca. Meu filho, não tenha medo, coloca lá. O Eduardo foi, eu não sei se a sua frequentou o CEMEI, chegou a frequentar? Frequentou. Eu lembro que o médico falou, o dia que eu pensei, o médico falou, não, coloca para ele conviver, porque a gente aprende. Perdão, a Pan não foi pro CEMEI. Não foi? Não. Mas ela tinha professora em casa, né? E aí particular. E ela foi pra escola ali no Joelma, né? No Eu acho que eles estudaram junto, né? O Eduardo com a Eu acho que sim. Porque eles têm bem pouca diferença de idade. Então, assim, eu vejo essa parte da educação, sabe? Que a educação devia investir mais nessa área. Cada pessoa, ela tem a sua dificuldade, mas, assim, o conviver.
conviver, a questão de você aprender ali, cada um tem um plano, sabe? Agora parece que vai ter uma mudança na educação, não me atentei direito ainda, não tive tempo de ler, mas parece que vai ter uma mudança de um plano mais individual. Eu espero que seja alguma mudança agora mais séria, mais efetiva, né, na educação. Eu fiquei de ler essa PL e tudo, ainda eu não tive tempo de estar me aprofundando em ler ela. Mas, assim, pelos boatos, que tava aquele fecha a PAI, o pessoal se movimentando e tal. E mostraram que as APAES, elas não são inimigas da educação, elas são suportes da educação, né? Elas ajudam a educação, elas não limitam a educação. Você faz pergunta, eu preciso fazer uma pergunta dentro disso para você. Agora Ai, meu Deus, inverteu agora. Deixa eu perguntar. O treinamento para pessoas, para crianças especiais, onde que acontece? Porque, assim, para o ônibus tem que ter uma pessoa que sabe lidar com isso, na recepção. Quem que dá esse tipo de treinamento? Pois é. Quando vão contratar, eu vou falar pela minha rede, tá? Vou falar na minha rede, na minha área, que eu não posso invadir a área dos outros. Mas, assim, eu vejo muita falha. Porque, geralmente, vai para ajudar uma pessoa, uma criança com deficiência nesse meio, ou uma pessoa que não tem formação ainda. Ou ela está cursando, estagiário, ou é um PSS que não tem informação. Porque ela está indo para ajudar na locomoção, na alimentação. Então, assim, é isso que eles falam. A pessoa vai ser designada para locomoção, para essa parte ajudar nessa parte. E que quem tem que dar conta é o professor. Só que o professor também não está capacitado. Eu tenho, assim, um diferencial, porque eu tenho o Eduardo, eu fico atrás, eu me formei, mas senão também seria normal. Minha formação seria professor de educação infantil, sem especialização. Então, o professor tem que correr atrás. Se ele tem interesse de ajudar o aluno, ele tem que correr atrás. Entendi. Porque não tem esse suporte aonde eu estou, né? Onde eu estou trabalhando hoje. Então, assim, cada município tem, assim, a sua lei municipal e, né, dentro da educação... As suas regras funcionais. Exatamente. Então, é uma coisa que precisa mudar muito. É porque eu vejo que, assim, tem os professores lá na escola da PAM que tem seu treinamento, sabe lidar cada caso um caso, tem as salas, né, diferenciando isso, tudo bem. Mas quem faz o transporte? Né? Já tivemos problemas com o transporte, né? Vai consertando, né? O atendente, por exemplo, está muito ansioso, porque, assim, as pessoas têm que estar com uma capacitação diferenciada, porque muitas das vezes a PAMA desistia na hora de entrar no ônibus, pelo gesto da pessoa lá dentro, de descer ou de fazer qualquer movimento, ela trava, não vai. Esqueça, não vai, ninguém consegue pôr ela no ônibus. Ela entra em crise e acabou. Ela tem que ter um jeito dela, normal, ela cumprimenta, ela zoa e tal, ela vai chegando. E se a pessoa não der um foco para ela, tipo, for conversar com a outra, com o motorista, ficar fazendo qualquer coisa diferente que ela sentir, não vai entrar. Então eu fico pensando, talvez alguns entrem, né? Porque não tem como, pega ali, vai empurrando, né, coloca. Mas será que na mente dele não está havendo um sofrimento? Né? Que nem a Pâmela, graças a Deus nós temos uma condição, né? Em alguns momentos a gente pega o carro e leva, né? A escola não aceita. Pede porque não seja assim, né? Respeito, eles têm que estar organizados. A mala, a Pâmela, a responsabilidade deles de levar e trazer, né? Mas tem momentos que não tem como, né? E até gosto disso, porque é gostoso levar pra escola. Aí eu levo e ela me leva até na sala. A gente vai de mão dada, a gente se diverte bastante. Porque daí o pessoal gosta de mim, gosta dela. Mas, assim, eu fico vendo para outros, né? Será que realmente existe capacitação desde daqui até lá? Não tem. As pessoas vão se virando como dá e vão tentando. Existem muitas pessoas com amor no coração que querem fazer, como você disse, a pessoa busca o conhecimento, né? Mas diante disso que nós estamos conversando aqui, dá para as pessoas participarem, né? Tipo, colocar dentro da rede. Vamos colocar essa mãe hoje aqui para mostrar uma história. Esse pai, essa outra mãe. Deixar as pessoas contar a sua história da sua casa, para que as pessoas vejam como é e vai vendo cada comportamento, cada estratégia que cada um vai usando.
A Pâmela mesmo, tá o celular nessa posição aqui, lá na frente. Você vai colocar de lado, ela vai falar que não quer, ela quer que fique assim. Puxa, vamos tentar treinar ela para colocar de assim. Vai ser uma guerra, vai ser tudo bem. Mas nós já pegamos o jeito, conseguimos colocar do jeito que a gente quiser. Né? Mas vai lá você e atravesse lá. Ela vai pulgar. Mas por que fica assim? A gente prova para ela que precisa daquele jeito. Mas se a pessoa não conhece, não vai conseguir, não vai interagir com uma brincadeira e vai deixar a criança com o cérebro rodando um monte, mais medicamento, mais calmante, mais isso, né? Então, tudo por falta de informação, né? Eu tinha, né? Porque foi no ano passado, eu tinha um aluno autista, 3 anos de idade. E ele sabe falar inglês. Olha aí. Quem ensinou? Eu não fui, porque eu não falo. Meu Deus. Aí, o triste tem horas, por isso que eu falo, tem muito profissional com coração. Porque ainda nas escolas especializadas, as pessoas que estão lá, elas quiseram estar lá e elas fizeram um curso para estarem lá, os professores. Nas escolas especializadas. Nas escolas regular, a gente faz os cursos que a gente se encaixa, porque nem todo mundo quer dar aula, nem todo mundo entrou na rede da educação para dar aula na educação especial, né? Ou vindo com essa formação de inclusão, porque não era assim que funcionava antes. Então tem que haver uma mudança também. Os cursos, o treinamento e tudo, e realmente saber se eu sou uma pessoa que realmente consiga atender essa criança. E às vezes o que acontece com o professor, principalmente da área da educação infantil? Não tem escolha. Uma sala com 28 chega lá e daí você tem 3 com algum tipo de transtorno, deficiência, e você tem que dar conta. E aí o detalhe, eles ainda não têm laudo. Então quer dizer que se não tem laudo, não tem Como nada. é que você vai fazer? Aí o professor, ele não pode laudar ninguém. Então o professor não consegue fazer isso, porque não é médico. Então o professor tem muita barreira. Ele enfrenta muita barreira. Só que o professor, ele não é médico, mas ele é um profissional da educação e tá vendo claramente os sinais de alerta. Às vezes você já percebe em um bebê que aquele bebezinho tem algum... Que nem você percebeu da Pâmela quando você viu que, ao nascer, que ela tinha alguma coisa... Tinha os seus sinais. Né, os sinais. Era recém-nascida e tinha os sinais. Então, assim, se fosse... Eu não sei... Não me recordo agora o país, mas eu assisti uma aula, uma palestra que teve, uma formação que eu fiz. E... lá eles investem na educação já a partir da educação infantil. Porque a pessoa aprende brincando. A criança aprende brincando. E as crianças, elas não têm preconceito. As crianças depois, né, de acordo com a cultura, do ambiente que ela vive, elas vão ficando... Ela vai mostrando como é a sua casa. Exatamente. Então, assim, ela vai... Casa é assim. Então, ela vai se alinhando ali. E você percebe que muitas crianças, né, vai levando o outro, e eles levam, e então aquele engatinhar, ele vai indo junto. Eu lembro do Eduardo mesmo, quando ele foi pro CEMEI, uma professora da educação, a educadora, no caso, que eles chamavam, atendente, não lembro agora, mas ele foi mudando também as nomenclaturas do professor, né? E fizeram no Dia das Mães, fizeram um coração no chão. E ele deitou, ele ainda não andava, ele estava no carrinho, que era o carrinho que ele tinha, preso por cinto. E a professora foi chamada na porta e ela deu por um segundo lá, ela deu as costas. E ele, ligeiro, como sempre, tirou o cinto dele, soltou e foi lá onde estavam as crianças deitadas fazendo coração e deitou também. Fez o coração junto. Quando a professora virou, a profissional virou para ver, tava o Eduardo lá também fazendo coração. Então ele passou por baixo, ele foi se arrastando, se jogando o corpinho dele, né? E foi lá porque ele tava vendo que as crianças estavam fazendo e ele queria fazer também. Só que daí fica aquele... Não julgo. Porque às vezes o que acontece? A gente não sabe se machuca, né? A gente não tem preparação
né? Quando, no caso delas ali, elas não tinham preparação para a área da educação especial. E daí, o que aconteceu? São os Quando elas... guerreiros, né? Aham. Esse povo que cuida dessas crianças são os guerreiros. Aí ela pegou e falou, quando elas me contavam, ela contava e, tipo, Maria, sabe, aconteceu isso, isso, isso. E a partir daquele dia, ela falou assim, não vamos prender mais ele, vamos deixar. E deixaram. Simplesmente deixaram. Só que aí que tá a diferença. Eu tenho também na verdade, ele é meu primo porque ele casou com uma prima minha e eu falava isso pra ele, eu comentava isso e é uma coisa assim que bem interessante. Eu falava assim, meu filho vai andar. É tipo você, não vai aceitar isso, ele vai andar. Aí, como que esse menino vai andar? Diz que ele depois de anos, né, quando o Eduardo já estava andando, ele falou assim, eu achava que você era louca, que você falava assim, não, esse menino vai andar. Como que o menino que se arrasta pelo chão? Porque eu morava no São Sebastião ali, o terreno grande assim no fundo, minha tia morava na frente e eu morava na casa no fundo. E era calçada, não era muito lisa, mas era uma calçada. E ali ele rasgava todas as calças, o tênis dele era descartável já quase, sempre assim muito, 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 consumia muita roupa, muito sapato, porque ele engateava. Então assim, e ele andou. Né, ele anda aí, você conhece ele, então, né, você sabe que eu tô dizendo a verdade. A gente bate um mau papo lá no trabalho. Então, ele anda, ele se expressa e tal, mas foi aquela força de vontade, foi aquele não prender, aquele não colocar numa... Eu falo que a gente não colocou numa redoma de vidro, né, e colocou ali como um cristal que fosse quebrado. A gente aceitou que podia acontecer alguma coisa, que podia ir antes, né, que não poderiam ter chegado nessa idade, mas a gente não ficou preso nisso, a gente viveu, né? Eu acho que foi isso que fez o diferencial, é isso que faz a diferença. É você aceitar. Eu acho que a gente tem esse momento de luto que a Isabel passou, tipo, tinha um planejamento de uma faculdade e tal, e ela se fechou ali, né? Mas é um momento de luto. Mas ela não ficou presa nesse momento de luto, né? Ela conseguiu se soltar depois, ela conseguiu ter outra filha, ela conseguiu caminhar. E assim, deixa eu ver que horas, né? Porque nós estamos se estendendo aqui. Nem chegamos na metade das nossas perguntas, né? Vai ter que fazer duas. Vai ter que fazer 3, eu acho. Aí, o que aconteceu? Eu vejo assim que eu vou falar isso porque a gente conhece a realidade. Eu, como professora, conheço essa realidade. E que sirva de exemplo a você. Que você seja exemplo, que os pais que estão nos assistindo, que as famílias que estão nos assistindo compartilhem esse exemplo. Que possa entrar nas nossas redes sociais, procurar lá o Antônio, porque eu sei que é o mesmo Antônio que eu tô vendo aqui na frente, é o mesmo Antônio que tá nas redes sociais, que é o mesmo Antônio lá da casa dele. Né? Porque o Antônio, ele é uma pessoa que está, né, sempre ali buscando a palavra de Deus, então tem um Antônio que traz isso. E quando me surgiu a vontade de trazer o Antônio aqui com a Isabel, queria família, né? Mas assim, o foco era mesmo o Antônio, né? Junto com a família. Por quê? Porque nós vivemos numa realidade onde as mães não têm esse suporte. Onde as mulheres de hoje... E muitas mulheres, né, que não tem um Antônio. Não tem um Antônio. Porque os maridos, quando sabiam que os filhos tinham deficiência, você sabe disso. Covardemente eles vão embora. Então, grande maioria das mães são mães solos, né? São mães que não têm um Antônio do lado. Então, assim, Deus preparou, às vezes, um segundo relacionamento e tal, e o próprio pai, ele não quis dar suporte necessário da criança. Então, a gente vive muito isso, a gente sabe que existe muitos casos assim. Então, assim, a sua história, ela foi mesmo, assim, algo que a gente precisava trazer para mostrar que quando tem amor, né, realmente a pessoa idealizou, ela não abandona a família que ela escolheu e ela continua e é outro fim, né? É o fim que Deus determinou, não é um fim que foi por uma covardia,
Até mesmo se a gente sabe que existe casais que se separam, mas que separe da mãe, que não separe do filho, que continue dando esse amor, que continue dando essa atenção, né? Existe muita separação, existe, ninguém é obrigado a morrer junto, né? Mais ou menos. Mas assim, que essa separação, não existe ex-filho, não existe ex-filha Pamela, não existe ex-filha Jade. Poderia ter, né, existido uma ex-esposa, poderia, que não é o seu caso, né? Glória a Deus por isso. Que é uma família que realmente é para trazer um exemplo que existe ainda, que a gente ainda pode acreditar que tem pessoas que vai ali, se precisar passar fome junto, vai junto, e que vai na luta, e que sonha junto, que agora, no momento que ela precisa, ela tá tendo seu apoio, né? Que Deus continue dando força, discernimento e sabedoria para que você possa continuar guiando e ajudando a sua família, e que mais pessoas se inspirem no Antônio. Amém, que assim seja feito, né? Nossa vida é assim, a gente tem uma rotina diária, né? Todo dia tem as funções para ser feitas. A Pamela gosta muito de praia, né? Só que quando chega lá não quer andar até na praia. Gosta muito que o pai vai carregar, mas o pai tá pesadão, o pai tá meio cansadão e ela tá bem gordinha. Então tem que andar, faça andar até lá e vambora. A gente tem as nossas rotinas, Maria, e tem muitas lutas ainda que a gente passa, porque a Pamela acorda, às vezes na madrugada, e quer conversar. E não tem o que fazer. E eu deixo um recado, assim, para os pais, assim, não adianta ficar bravo, não adianta ficar louco, não adianta xingar, não adianta dizer, vá dormir que eu preciso descansar para trabalhar, não adianta. Porque, assim, você não sabe qual foi o sonho, qual foi o pesadelo, o que passou na mente dessa criança, o que ele está vivendo naquele momento. Então você tem que tentar entender. Se fosse com você, quem que você ia incomodar acordado? Como que você gostaria de ser tratado? Então eu levanto, vou ligar a televisão, eu vou tomar uma água, eu vou ficar com ela ali conversando. A Isabel faz a mesma coisa. A Isabel fica, meu Deus do céu, Pamela, de novo, o mesmo assunto. Só para tentar deixar ela, e tentar trazer ela para uma realidade para trocar a fala. E a Pamela fala, o tutachá, para a escola, ela quer fazer comida, ela quer pentear o cabelo, mas quer puxar papo. Então você vai fazer o quê? Você vai conversar com ela até voltar o sono, que às vezes não vem tão cedo, que quando você pisca o teu olho já deu o despertador e vai ter que trabalhar. E isso foi por muito tempo assim. E ainda acontece até hoje. E eu vou dizer para você que o relógio biológico dela é outro, não é o mesmo que o nosso. E que seria muito triste para ela ter que levar o pai dela a um sepultamento. Eu acho que seria muito mais profundo isso. Então, não que eu queira, né, que isso aconteça, mas eu prefiro que ela vá antes, porque eu conheço ela, conheço o coração dela e a falta que nós vamos fazer para ela. Então, eu quero cuidar dela o máximo que eu puder, porque essa flor foi plantada no jardim lá de casa, eu tenho que devolver para Deus melhor do que Ele me entregou, né? Porque essa é uma semente que brotou e a gente vai cuidar e vai fazer dessa forma. E a gente tem que pensar que não é nosso, né? É uma parte de Deus com a gente. Cuidar bem e devolver. Uma pedra preciosa, né? Ela é incrível. A Isabel também é incrível demais. A Isabel, nossa, faz cada coisa que impressionante. É uma mãe espetacular. Um dia, numa reunião de célula, perguntando quem é você, né? Eu não lembro qual que era a pergunta bem certa. Ela disse bem assim, eu sou mãe. Profissão. Qual é o teu trabalho? Eu falei, eu trabalho com carpintaria, eu trabalho com isso. Chegou na vez dela, qual que é o teu trabalho? Eu sou mãe. Foi muito forte, gente. Foi muito forte, muito legal. Bem, mas não deixou de falar sério, né? Eu sou mãe. Que trabalho melhor que esse, né? De ser mãe. E quando você consegue exercer esse trabalho, assim, né? Você exercer ele sem ter um outro trabalho junto. Minha mulher tem 2 empregos. Ela é mãe e é esposa. Se dá trabalho. Olha, o Antônio dá trabalho, gente. Eu vou começar a retirar os elogios do Antônio. Ele dá trabalho pra Isabel. Vou ter que conversar com a Isabel no particular. Imagina se não der, né? Tem que dar trabalho. Brincadeira, Antônio.
Mas, Antônio, eu queria que você fizesse um resumo, assim, pra gente não deixar aberto as perguntas todas que a gente meio que fez ali, porque você tem uma fala. A gente criou ali as perguntas e tudo, mas você sabe exatamente o que é essencial para você estar falando hoje. Então, você tem uns 10 minutinhos para você falar, resumindo essas perguntas no que você quer passar mesmo, assim, para as pessoas. Eu não vou fazer a pergunta e falar, porque senão a gente vai levar muito tempo e a gente não vai deixar essa mensagem concluída. Tá certo. Então, a gente vai concluir ela hoje e depois a gente bate um café outro dia. Maravilha. Então tá bom. A gente fez uma elaboração, umas perguntas que a gente vai acrescentando tempo, né? O tempo vai matando a gente. E, como você falou ali, o tempo. O que é o tempo? A duração dos fatos que determina se o período, meu Deus, é um período longo. A nossa vida, nossa família é uma bênção. Deus nos deu essa oportunidade de ter a Pâmela. Eu digo assim a alguns pais, talvez esteja me ouvindo aí, você deixou essa oportunidade escapar, há tempo de consertar. Há tempo determinado para todas as coisas que diz no livro de Eclesiastes, então dá para consertar, dá para voltar atrás, dá para tentar corrigir essas trajetórias, engolir o orgulho e pedir perdão. Né? Pede perdão para Deus, pede perdão para ex, pede perdão para o filho. Né? O perdão precisa existir porque o perdão traz cura. O filho precisa do pai, o filho precisa da mãe. Às vezes o filho é acamado, mas a voz do pai ali no ouvido, o peso da mão do pai sobre o corpo ali do filho, sobre a cabeça, a oração do pai, a bênção do pai sobre a vida do filho é muito importante. Não pode faltar isso. Eu cresci a minha infância sem muita presença do meu pai. Meu pai se separou, eu tinha 7 anos, então as pessoas se dão desculpa que não tiveram o pai presente, né? Então não conseguiram dar o amor de pai. Você que fez essa fala, você que vive isso, você simplesmente soltou no rio abaixo a sua oportunidade, porque você é pai, você tem a oportunidade de fazer diferente. A escolha é sua. As mães que estão sem seus pais, seus maridos, perdão, que os deixaram por algum motivo, talvez você até se culpe pelo teu temperamento que mudou, pelo teu jeito de vida, teu estilo mudou. Tira essa culpa de você, bola pra frente, cuida do seu filho e perdoe. Perdoe seu ex-marido, porque não entendeu o propósito. Você entendeu. Então, se você entendeu, a carga sobre você é bem maior. Então, existe um lugar para nós que Deus reservou. Nós temos que acreditar naquela palavra que diz que eu vou, mas vou lhe preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Quando nós recebemos um filho especial, é que nós recebemos uma missão não só para nós, mas recebemos uma missão para toda uma sociedade, para que eles possam aprender a ter mais amor e mais paciência. Se você não tiver paciência, não vai ter jeito. A paciência se aprende com o seu filho, porque você precisa fazer tudo dentro do tempo dele. Não é mais o do teu tempo. É o tempo dele. Ele tem um tempo diferenciado e você vai ter que fazer dentro do tempo dele. Então, dentro de tudo isso, eu acredito que contribuiu um pouquinho aí para passar. A nossa história ela é bem longa. A Isabel está escrevendo um livro, né, da nossa história. Já está numa parte bem grande. Ela já tem um testemunho também já escrito dentro da associação da Donep, de uma associação que a gente participa. Nós somos da Casa de Israel, daqui de Araucária, da igreja. E a associação publica algumas testemunhos de pessoas de história de superação, né? E a Isabel escreveu o testemunho. Vamos esperar ficar pronta a revista e depois a gente vai distribuir essa revista aí para as pessoas lerem a história do lado da Isabel. Assinatura. Mas eu fiquei contente.
Essa é a minha história, né? Tem bastante coisa, não dá para colocar tudo, é muita coisa. Mas eu queria terminar aquela parte do hospital. Aquilo é muito importante, aquela mãe contou a história. A Pamela teve algumas pneumonias consecutivas por broncoaspiração. Ela estava com um problema de estômago e quando dormia dava refluxo. Isso foi para o pulmão e causou umas repetições de pneumonia. Numa das pneumonias dela, nós quase a perdemos. A minha filha Jade, ela é enfermeira formada hoje, trabalhava na UTI. E a Pamela ficou na UTI da Jade. E o caso foi tão sério que eles queriam entubar a Pamela naquele dia. E a Jade falou que sem a permissão do pai não era para entubar. Tinha que ter a minha permissão. E eu estava lá estava aqui em Araucária e ela estava lá em Curitiba. E eu tive que ir para lá, urgente. E a Jade pediu para sair do setor dela e ficar no outro setor, para não ficar no mesmo setor da Pamela, por causa do sofrimento, né? A Pamela fazia muito esforço. Ela estava com a saturação de 11 litros de oxigênio e nada, a saturação dela baixa de 80. Então estava bem complicada a situação. E eu vou falar agora de um milagre que aconteceu, mas Deus usou a minha vida ali. Quando eu conversei com o médico e falou, pai, tá difícil, né? Se a Pamela não tiver uma resposta, a gente vai ter que entubar. Já era para entubar já naquele momento. E eu falei para ele que sem mim ele não ia conseguir fazer nada. A Pamela não ia se salvar. E sem ele eu não ia conseguir salvar ela. Eu precisava do profissional. Eu precisava dele. Eu chorei muito aquele dia. E ele saiu, eu fiquei ali na UTI com ela. Pedi para a moça ali para me encostar um pouco a porta. E eu fiquei de joelhos do lado da cama. Chorei bastante, clamei a Deus e falei, Senhor, me dá uma visão. O que eu faço? Ela tinha até de manhã para ela subir a saturação. E não tinha mais como dar carga de oxigênio. E ela estava com CPAP, que ela usa o CPAP para dormir. Então estava oxigênio no CPAP, uma carga de oxigênio muito grande sobre ela. E eu fiquei ali olhando para ela, fazer aquele esforço. E eu fui lá, acordei ela, filha. Ela respondia, olhar para mim. Pra ir pra casa. Eu entendi, puxa, ir pra casa, aqui, pra casa do pai. E eu comecei a chorar e falei, Senhor, me ajuda. E comecei a orar, clamar a Deus naquele momento. E eu olhei em cima da mesa e eu vi uma luva. Essa azulzinha dele. E eu peguei aquela luva na mão e abri a gaveta. Eu não tinha ideia. Eu fui guiado por Deus naquele momento. Peguei a seringa, abri a seringa, coloquei dentro da luva, de um dos dedos da luva, e cortei a ponta da luva. E ficou só a seringa ali, pontinha para fora. E tirei aquela parte de trás da seringa, ficou só aquele tubo. E amarrei a luva e assoprei. Assoprei aquele dedo ali com aquela pontinha da seringa e encheu de ar. Aí soltei aquele ventinho. E eu peguei e lembrei que o pastor La Rosa um dia estava soprando um negócio daquele na casa dele. Ficava soprando para exercício pulmonar. Bom, vou fazer a Pamela soprar. Isso já era altas horas da noite, chegando à madrugada. Comecei a mexer com a Pamela, mexer com ela e fiz ela soprar. Ela soprou só um pouquinho, só mexeu assim, um pouquinho do dedinho. Quando ela soprou, ela começou a tossir. Tossiu muito forte. Aí tem um sugador que eu usava ali para tirar a baba da boca ali, e eu coloquei na garganta dela, puxei uns catarros. Quando eu puxei uns catarros, de 80, 85, subiu a saturação dela. Eu falei, gente... acordei ela, fiz ela acordar, mexi com ela começou a soprar mais. Ela soprava, brincando com ela, eu botava na garganta. Ela entendeu que ela precisava fazer aquilo, e eu entendi que eu precisava fazer ela soprar para ela tossir. Chegou uma hora que deu umas tonturinhas, dar uma apagadinha, esperar mais um pouco, descansar. Eu passei a noite fazendo isso com ela. A saturação dela subiu a 92, o oxigênio estava em 11, eu mesmo baixei, por conta própria. Quando o médico chegou de manhã, ela estava com a saturação dela em 90, e com 1 litro de oxigênio apenas. De 11 eu baixei para 1. Ele viu que ela teve uma melhora, não entubou, e eu contei para ele o que eu fiz. O médico disse assim, ele pegou o prontuário, olhou, nossa, ela está sem fisioterapia respiratória. Daí pediram para fazer fisioterapia respiratória. A Pamela ia ser entubada e ia morrer por conta de secreções na garganta, na via aérea dela, ao qual eu estimulei ela a tossir para que ela voltasse a respirar. Mas a ideia não foi minha, foi de Deus. Foi através da oração, do clamor, da entrega. Não é, todo mundo tem seu Isaac, tem que entregar. Então eu digo assim, Deus vai usar você, vai usar a mim no momento certo. E ali foi o momento certo.
E daquele dia, quando a Isabel estava para vir lá para trocar de lugar comigo, e a Jade também, eu falei, não precisa mais, não precisa vir ninguém mais aqui. Eu só vou embora com ela agora. Eu vou ficar aqui o tempo todo com ela. E eu fiquei todos os dias no hospital até ela sair. Ela deu alta no dia 30 de dezembro. No dia 31, a gente passou o Réveillon em casa. Ela saiu à tarde, nós chegamos em casa a tempo de passar a virada em casa. O Natal já tinha passado lá dentro, o aniversário da Bel também. Então, assim, Deus inspirou aquele momento e aconteceu. Aonde que está o milagre nisso? Está em todo momento ali. Não fui eu que fiz. Não é só. Eu fui só um instrumento. Deus conduziu tudo. Às vezes Deus precisa de coisas, peças, precisa de ação, precisa que você se movimente para que as coisas aconteçam. Então eu fiquei sentido assim, puxa, eu fico só parado, orando, não faço nada. Né? Tem situações que talvez você precise só fazer isso, que Deus quer que você faça só isso. Mas eu falei, Senhor, me ajuda, eu preciso fazer alguma coisa. E Ele me deu esse sinal. E era isso que eu queria concluir daquele momento para aquela mãe lá que colocou, né, que está com 2 filhos lá. Que Deus abençoe, vai dar tudo certo. Gente, o Antônio, fala onde fica o pessoal que mora em Araucária para estar levando o seu veículo lá na sua empresa. Ah, maravilha. Fala onde que fica o endereço pro pessoal, tá? E fala também a sua rede social para as pessoas que estão assistindo e quiser seguir o Antônio lá nas redes sociais dele. Maravilha. Nós estamos com o nosso Auto Center Dr. Mac na rua Arquelau de Almeida 2621, que é a loja 2 para acessórios, parte de ar-condicionado, e para revisões gerais, parte de motor, câmbio, freios. Nós estamos ali na Miguel Bertolino Pisato, 876. E a rede social é Dr. Mac, Auto Center Dr. Mac. Entra lá, você vai ver o vídeo da gente, vai ver a nossa história. E a rede social mais frequentada para a história da família é da Isabel mesmo, a Isabel que mais alimenta. Eu sou um cara assim que eu vou fazendo e vou jogando na mão dela, ela vai fazendo essa parte administrativa. E é isso aí. Então, gente, nós estamos encerrando mais um programa Por Trás das Câmeras. Tem a nossa rede social também, né? O nosso Instagram, quem quiser estar lá acompanhando a gente. É o Por Trás das Câmeras oficial. Trás das câmeras junto. Câmeras, né? A underline oficial. Daí vocês podem estar lá seguindo a gente também. E nós vamos ter muitas novidades esse ano. Vamos mudar de ambiente, né, pastor? Vai ter outras coisas acontecendo. E então, assim, foi um prazer participar desse programa com você, receber você aqui, saber um pouco mais dessa história da sua família, que já era inspiradora, agora ficou mais ainda. E que a gente venha ter mais papos, mais conversas como essa, conversas inspiradoras. E eu também queria que você, como eu fiz a oração inicial, eu vou aproveitar que você é um líder de célula, que eu sei, né? Para que você faça a oração final do nosso programa. Então, daí após a oração final, a gente já encerra. E na próxima terça-feira estamos aqui de novo com mais uma história, com mais um convidado ou uma convidada, não sei ainda. Mas esse ano temos bastante pessoas. Vamos estar ouvindo os temas também das pessoas que nos trouxeram. A gente vai tentar trazer alguém que... Até quem colocou lá a ideia da pessoa e tal. Se quiser vir contar também a história, conversar com a gente aqui, a gente também recebe. Então, a gente é bem suscetível a bastante participação, tá? Pra gente estar melhorando, pra gente estar contribuindo, porque é bem isso mesmo, né? O Por Trás das Câmeras é para trazer a realidade. E a gente quer trabalhar sempre com essa realidade, trazendo essas informações, aprendendo também, porque a gente não só ensina, a gente aprende, né? Então, é muito legal tudo isso. Então, o Antônio agora vai fazer a nossa oração final. E logo depois vocês estão liberados para um outro programa, para outra coisa que vocês queiram fazer. E entra nas redes sociais lá então, né? Veja que tem lá. Amém. Obrigado pela oportunidade, Maria. Vamos orar, vamos agradecer, porque esse é um momento muito especial mesmo. Pai querido e eterno, eu te dou graças pela oportunidade. Quero te pedir nesse momento, Senhor, para cada um dos teus filhos
que participou aqui, que estava ouvindo a história que o Senhor escreveu sobre minha vida, sobre a vida da minha família. Que o Senhor venha trazer luz, paz, harmonia sobre os lares. Que o Senhor venha trazer esperança. Que o Senhor venha trazer, Senhor, o entendimento para cada um deles, para que amanhã seja um dia diferente, porque a oportunidade está no amanhã, Senhor. Nós recebemos, Senhor, muitas dores, mas a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Que amanhã seja um dia diferente para cada um deles. Que amanhã seja o dia da vida deles, Pai. Em nome de Jesus, eu peço muita saúde, Pai, e um ano de muita prosperidade, Senhor, um ano de muitas bênçãos, um ano, Senhor, que venha mudar a história, Senhor, da nossa cidade, do nosso país, um ano que venha trazer para nós, Papai querido, entendimento e muito amor, Pai. Nos enche, Senhor, do Teu amor para que possamos transmitir o Teu amor sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, assim eu oro, te agradeço e me despeço aqui. Amém. Muito obrigado e até o próximo Por Trás das Câmeras.